Olá pessoal, tudo bem? Aqui professora Gisele Alves para mais uma aula de Direito Penal com vocês, pelo Conectando Penal. Já convidando vocês para se inscrever no nosso canal no YouTube e seguir as nossas redes sociais, especialmente nosso Instagram. E nessa aula nós vamos falar dos crimes contra a dignidade sexual que estão lá no título 6 do Código Penal, na parte especial do Código Penal, título 6. Lembrando que esse título nem sempre teve o nome de crimes contra a dignidade sexual. Ele tinha nome de crimes contra os costumes, que com a Lei 12.015 de 2009 passou a ser chamado de título dos crimes contra a dignidade sexual. Basicamente, nós vamos fazer um giro rápido, verificando as recentes alterações nesse título, especialmente da Lei 2015 de 2009 para cá, passando pela Lei 13.718 de 2018 e pela Lei 13.772 de 2018, ou seja, tivemos duas alterações importantes em 2018 nessa matéria, tá? No que se refere à Lei 12.015, ela produziu uma alteração importante no crime de estupro, que inclusive o professor Carlos Eduardo Rebelo vai desenvolver um pouco mais com vocês as discussões em torno de estupro e estupro de vulnerável ainda essa semana, com um caso que ele vai abordar do penal na mídia, tá? Mas numa rápida lembrança, a Lei 12.015 de 2009, 12.015 de 2009, ela revogou o crime de atentado violento ao pudor, ela revogou o dispositivo do artigo 214, mas isso não implicou numa abolitio criminis, porque a conduta de atentado violento ao pudor que estava no 214 foi colocada dentro do dispositivo do 213, passando toda a ação ser considerada estupro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer conjunção carnal ou ato libidinoso. Então, o estupro, que até então era um crime só de constrangimento da mulher para a realização de conjunção carnal, passou a ser um crime de constrangimento de pessoas, seja homem ou mulher, mediante violência ou grave ameaça, para a prática ou de conjunção carnal, que é a introdução do pênis na vagina, ou para a prática de ato libidinoso, tá? Então, pelo princípio da continuidade normativa, o crime não foi abolido de atentado violento ao pudor, ele continuou a sua conduta criminosa descrita no 213, ok? Então, essa é a primeira consideração que eu faço. A Lei 12.015 de 2009, ela também revogou o 216, que era o atentado ao pudor mediante fraude, que era você conseguir fazer ato libidinoso com alguém através de uma fraude, de um engano. Mais uma vez, não houve abolitio criminis, pelo princípio da continuidade normativa, o legislador pegou essa conduta de atentado ao pudor mediante fraude e trouxe para dentro do 215, ok? E o 215 passou a ter o nome jurídico de violação sexual mediante fraude, que consiste em, através do uso de fraude, você realizar com alguém, não é mais só com mulher, como era antes, ou um ato libidinoso ou a conjunção carnal, ok? Esse é o crime de violação sexual mediante fraude, como, por exemplo, um irmão gêmeo se fazer passar por outro irmão gêmeo para ter uma relação sexual com a namorada do outro. Isso seria uma violação sexual mediante fraude, ou conjunção carnal ou ato libidinoso, tá? Enfim, tem vários casos de violação sexual mediante fraude que a gente poderia citar aqui. Esse é o primordial que eu teria para falar com vocês. Agora, fiquem atentos no 215, porque ele fala em usar fraude para conseguir ato libidinoso ou conjunção carnal, ou criar uma situação, usar um meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vítima. Esse meio que o sujeito no 215 vai usar para impedir ou dificultar a livre manifestação da vítima não pode anular a capacidade de resistência da vítima, porque se anular, o crime não será o do 215, sim o de estupro de vulnerável, ok? A Lei 12.015 também, ela introduz o crime de estupro de vulnerável, que vai ser desenvolvido pelo professor Carlos Eduardo Rebelo, no artigo 217A, crime esse que ainda não existia, com uma pena maior, porque no caso de você praticar ato libidinoso ou conjunção carnal com um dos vulneráveis que hoje aparecem no 217A, o crime que seria aplicado ao caso, seja com violência presumida ou não, era o 213 ou o 214. Quando eu falo violência presumida, porque tinha um consentimento, e o consentimento não era válido, porque a pessoa era vulnerável,
ou tinha emprego de violência, grave ameaça mesmo, né, contra essas pessoas que eram vulneráveis. Aí cairia no 213 ou no 214, tá? Essa lei produz uma alteração, a Lei 2015 de 2019, também no artigo 218 do Código Penal, conhecido como corrupção de menores. Alguns hoje chamam de crime de induzimento do vulnerável para a satisfação de lascívia de terceiros, tá? Que é você induzir o menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Não pode induzi-lo a satisfazer a lascívia de outrem através de ato libidinoso ou conjunção carnal, porque se você... do 218, se o sujeito ativo do 218 está induzindo esse menor a satisfazer a lascívia de outrem com conjunção carnal ou com ato libidinoso, certamente ele vai cair em concurso de pessoas com quem está fazendo esse ato com o menor de 14 anos, que é um ato de estupro de vulnerável. Então esse induzimento tem que ser de atos eróticos, atos sensuais, não induzimento para a prática de ato libidinoso ou conjunção carnal, sob pena de deixar de ser o crime do 218 e passar a ser um crime de estupro de vulnerável do 217A, ok? Esse 218 foi modificado também pela Lei 12.015 de 2019. Outro crime que é incluído pela Lei 12.015 de 2009, 12.015 de 2009, no título dos crimes contra a dignidade sexual, é o crime do 218A, que é o crime de satisfação da lascívia mediante presença de criança e adolescente, tá? Nesse crime, ele é diferente do 218, porque no 218 eu estou induzindo o vulnerável menor de 14 anos a um ato positivo de satisfação da lascívia de outrem, tá? No 218A, eu não estou induzindo o menor de 14 anos, o vulnerável, a criança ou adolescente, a um ato positivo. Não. Eu estou induzindo ele ou a presenciar um ato sexual, ou eu estou na presença dele praticando esse ato sexual. Ele mesmo não faz nada. No 218, o vulnerável tem uma atitude positiva de satisfação da lascívia de outrem. No 218A, o menor, a criança ou adolescente, o menor, não tem esse ato positivo. Ele não faz nada. Ele fica presenciando o ato sexual. Ou porque o criminoso fez o ato na presença dele, ou porque o criminoso induziu ele a ver um ato sexual de terceiros, tá? Esse seria o 218A, também introduzido pela Lei 12.015 de 2009, ok? A Lei 12.015 de 2009, ela também traz importantes alterações na matéria de ação penal, tá? A ação penal passa, com a Lei 12.015, a ser pública condicionada à representação para os crimes do capítulo 1 e 2 do título dos crimes contra a dignidade sexual. E aí o legislador, no artigo 225, quando ele faz essa alteração, ele faz uma ressalva dizendo o seguinte: olha, será pública condicionada à representação se não envolver menor de 18 anos ou vulnerável. Seria desnecessário fazer essa consideração para o capítulo 2, porque o capítulo 2 já é um crime, já era um capítulo de crimes contra vulneráveis. Então, necessariamente, a ação penal lá seria pública incondicionada, tá? Nos demais crimes que não são do capítulo 1 e 2, como o legislador ficou silente, a ação seria pública incondicionada, ok? Bom, isso vigorou até a última alteração, que foi a alteração que foi dada pela Lei 13.718 de 2018. Então, o que a gente tinha? A Lei 12.015 de 2019 disse que os crimes do capítulo 1 seriam de ação penal pública condicionada à representação, isso incluía o estupro, tá? Só não seria se fosse contra vulnerável menor de 18, que aí já seria incondicionada, mas tinha a súmula, que era uma súmula importante do STF, que é a súmula 608 do STF, que dizia que se o estupro era com violência física, por se tratar de um crime complexo, a ação seria pública incondicionada. E aí ficava uma celeuma se vigorava o que estava no 225, dado pela redação da Lei 12.015 de 2009, que a ação era pública condicionada à representação, ou se vigoraria a súmula 608 do STF, que dizia que o estupro com violência física teria que ser de ação penal pública incondicionada. E aí, naquele momento, enquanto só vigorou a Lei 12.015 de 2009, a jurisprudência se manifestou no sentido de se manter o que estava na súmula 608 do STF, principalmente se o estupro fosse qualificado
pelo resultado morte ou estupro qualificado pelo resultado lesão grave ou gravíssima. O que a gente tem agora? A gente tem a Lei 13.718 de 2018, que alterou mais uma vez o artigo 225 do Código Penal e acabou com o problema. Disse, olha, a ação penal de todos os crimes contra a dignidade sexual é a ação penal pública incondicionada. Então a gente não precisa nem mais do recurso da súmula 608 do STF, ok? Isso gerou muita discussão, muita polêmica, se estava interferindo na intimidade da vítima, de querer ou não querer uma ação penal num caso que expõe tanto ela, mas fato que é isso. A discussão que é mais problemática agora é a seguinte: essa regra do 225, que estabelece que agora, pela Lei 13.718 de 2018, que a ação penal de todos os crimes contra a dignidade sexual é pública e incondicionada, essa regra retroage aos fatos anteriores, ou seja, aqueles fatos pretéritos em que ainda estavam sob a égide da Lei 12.015 de 2009, que exigiam a representação da vítima ao MP para o MP denunciar. A nova lei vai retroagir? Ou seja, aqueles casos em que a vítima não representou o MP não denunciou. Pode o MP agora denunciar, já que a ação penal é pública e incondicionada, ou retroagir aí, prejudica o réu, não pode, né? O que a gente trata? Essa lei, apesar de tratar essa mudança no 225, apesar de tratar da matéria de ação penal, que é processual penal, ela tem impactos penais, principalmente na matéria de extinção de punibilidade, da decadência. Então, como ela tem impactos e reflexos na matéria penal, os autores vêm se manifestando pela não possibilidade de retroatividade dessa matéria, porque senão vai prejudicar o réu em matéria penal, ok? Então, por isso, aqueles crimes, né, que ocorreram preteritamente e a vítima não representou o MP e o MP não denunciou, porque foi sob a égide da Lei 12.015 de 2009, que exigia ação penal pública condicionada à representação, a nova lei não retroage para se tornar pública incondicionada nesses casos, ok? Bom, a Lei 12.015 de 2009, ela introduziu o 234A, trazendo majorantes novas para os crimes contra a dignidade sexual. Só que esse 234A, que trazia majorante em caso de gravidez, em caso de transmissão de doença sexualmente transmissível, foi alterado também posteriormente pela Lei 13.718 de 2018. Então, como é que está o 234A? Que traz duas majorantes importantes, já alteradas pela Lei 13.718 de 2018. Diz que os crimes previstos no título dos crimes contra a dignidade sexual terão a pena aumentada de metade a 2/3 se resultar em gravidez e terão a pena aumentada de 1/3 a 2/3 se o agente transmitir à vítima doença sexualmente transmissível que ele sabia ou devia saber que estava portando, ou se a vítima desses crimes foi idosa ou pessoa com deficiência, tá? A Lei 12.015 de 2009 também incluiu o 234B, que não existia, que estabeleceu que esses processos do título dos crimes contra a dignidade sexual correm em segredo de justiça, ok? Bom, agora vamos para as alterações da Lei 13.718 dos tipos penais que foram introduzidos com ela. O primeiro tipo penal que foi introduzido com a Lei 13.718 de 2018 foi o crime de importunação sexual, que está no artigo 215A. Tá lá, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer lascívia própria ou de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos se o ato não constituir um crime mais grave, tá? Antes do advento desse dispositivo, que foi introduzido pela Lei 13.718 de 2018, o que havia eram as contravenções penais do artigo 61 e 65 da Lei de Contravenções Penais, a contravenção penal do artigo 61, que era importunar alguém em público ou em local acessível a público de modo ofensivo ao pudor, foi expressamente revogado pela Lei 13.718 de 2018, o artigo 61, tá? Que era a importunação sexual quando ela era uma contravenção penal.
O artigo 65 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado, que é o ato de molestar alguém ou perturbar a tranquilidade de alguém de uma maneira assintosa, por um motivo reprovável, mas não necessariamente essa maneira de perturbar a pessoa tem conotação sexual, por isso que esse crime não foi revogado, tá? Desculpa, por isso que essa contravenção penal do artigo 65 não foi revogada, tá? Mas se você praticar esse ato com conotação sexual, deixa de existir a contravenção penal do artigo 65 e passa a existir a importunação sexual que a gente está estudando agora, que é um crime comum, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo e qualquer pessoa pode ser sujeito passivo. Agora, atenção, se a importunação sexual está se dando contra um vulnerável, eu tenho que prestar atenção. Como é que está sendo essa importunação contra esse vulnerável, tá? Eu estou fazendo ato libidinoso contra ele. A maioria dos autores vem lecionando que se for um vulnerável que está sofrendo essa importunação sexual, configura-se o estupro de vulnerável, tá? Assim como se eu estiver praticando na presença do vulnerável um ato libidinoso, o crime não é o 215 que a gente está estudando aqui, o 215A, é o 218A, que é praticar na presença de criança ou adolescência um ato sexual, tá? É um crime subsidiário, portanto, né? A gente está percebendo aqui que ele é um crime subsidiário porque ele pode dar lugar sempre a um crime mais grave, que é o que já diz o preceito secundário da norma, tá? Então essa conduta é uma conduta atentória ao pudor, é um ato libidinoso com propósito de satisfação da lascívia, da luxúria, atentório do pudor de alguém, tá? Pressupõe uma falta de anuência da vítima. Mas essa falta de anuência da vítima, ela não pode configurar um constrangimento físico à vítima, uma ameaça à vítima que é própria do estupro. Tem que ser um constrangimento que gera na vítima um sentido de mal-estar, de embaraço, de surpresa, mas nunca de subjugar a vítima, de submeter a vítima mediante força e ameaça, porque senão o crime vai ser estupro. Essa importunação sexual, ela virou crime, deixou de ser contravenção penal, principalmente por causa daqueles casos famosos de ejaculação em transporte coletivo, que ganharam muita repercussão midiática, tá? Uma outra situação que é bastante polêmica, que envolve o crime de importunação sexual, é a situação de beijos e toques libidinosos sobre a roupa, sem contato físico entre o criminoso e a vítima, principalmente envolvendo vulnerável. Já tivemos aí tentativas em sede de STJ e STF de desconfigurar o estupro de vulnerável para configurar aqui essa importunação sexual, mas isso não prosperou, ok? Até o momento. Bom, a Lei 13.772 de 2018, que é posterior até a essa que a gente estava estudando aqui, que é a 718, tá? Ela incluiu o crime de registro não autorizado da intimidade sexual, que é o crime do 216B, tá? Produzir, fotografar, filmar, registrar, que é alocar em bases de dados, por qualquer meio, um conteúdo de cena de nudez ou de ato sexual ou ato libidinoso de caráter íntimo e privado, sem a autorização dos participantes, tá? Esse crime, ele é um ato preparatório de um crime que a gente vai ver mais à frente, que é o 218C, que é quando eu divulgo essa cena, ok? Curiosamente, o crime do 218C, ele foi introduzido antes, pela Lei 13.718 de 2018, que é quando eu divulgo cena de nudez, cena de sexo, cena de pornografia, ou cena de estupro, ou cena de estupro de vulnerável. Ele é anterior. E aí o legislador percebeu que era importante criminalizar o ato preparatório do crime do 218C, que é o próprio registro da cena de nudez, é o próprio registro da intimidade sexual. Então, com isso, a Lei 13.772 de 2018, que veio depois, introduziu o 216B, ok? Com pena de detenção de 6 meses a 1 ano e multa, tá? O parágrafo único do 216B cria uma figura equiparada que incorre no mesmo crime quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro, inclui essa pessoa usando uma fraude numa cena de nudez ou numa cena de ato sexual ou de ato libidinoso de caráter íntimo, tá?
Ou seja, essa lei 13772 de 2018 incluiu o capítulo 1A dentro dos crimes contra a dignidade sexual, que são crimes de exposição da intimidade sexual, tá? Então, eu criminalizava a divulgação da cena de sexo, da cena de nudez, do estupro, né? Eu criminalizava a divulgação, mas não criminalizava o registro disso, ok? Então, o 216B, ele vem criminalizar essa situação, tá? Que até então era fato atípico, tá? Só não era fato atípico antes do 216B entrar em vigor, só não era fato atípico se envolvesse criança e adolescente. Porque se envolvesse criança e adolescente, poderia configurar os tipos penais que estão no artigo 240 e 241C do ECA, a depender de como estaria ocorrendo a conduta, ok? Então, o 216B é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, o sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, mas se a vítima for criança ou adolescente, pode recair nos crimes do ECA que eu citei, que é o 240 ou 241C, a depender se o sujeito pratica os elementos que lá estão descritos, tá? Para configurar esse crime, é importante que o ato que está sendo registrado tenha ocorrido num ambiente privado, íntimo, porque se estava ocorrendo publicamente ou acessível ao público, não está violando o bem jurídico que está tutelado na norma, que é a intimidade, tá? Porque aí se estava ocorrendo essa cena publicamente, a própria vítima expôs a intimidade dela publicamente. Então, não haveria o crime por falta de tipicidade material do fato, porque não violaria o bem jurídico tutelado na norma, ok? Esse delito, como eu disse, traz uma forma equiparada, que na verdade não viola a intimidade das pessoas, porque não constitui uma divulgação de uma cena real, é uma montagem, uma fraude. Eu vou capturar imagens reais para montar um vídeo, uma fotografia, um áudio que envolve a pessoa. Eu incluo ela numa cena de nudez ou incluo ela numa cena de sexo que ela não, na verdade, ela não faz parte daquela cena. Esse é o parágrafo único do 216B. É uma forma equiparada ao caput, tá? Que tem a mesma pena do caput. Vale lembrar que a gente tem alguns casos exemplares, né, que envolvem essa situação, como um caso de um casal em 2018, que foi um caso que foi famoso, que foi para um apartamento no litoral de São Paulo, e aí eles estavam lá no apartamento quando eles foram surpreendidos por uma câmera que estava filmando eles, uma câmera escondida atrás de um espelho, né? E isso corresponde ao caput do 216B. E a gente tem um caso também de um famoso, nas eleições de 2018, de um político famoso, que teve a imagem dele fraudulentamente, se encaixa no 216B, parágrafo único, teve a imagem dele fraudulentamente utilizada numa montagem de sexo grupal, tá? E na época esse dispositivo ainda não existia. Então, não configurou esse crime. O máximo que pôde configurar foi um crime contra a honra, ok? Bom, a Lei 13.718 de 2018 inclui o 218C, que é quando eu ofereço, troco, disponibilizo, transmito, vendo, exponho à venda, distribuo, publico, divulgo, por qualquer meio, tá? De comunicação de massa, sistema de informática, telemática, fotografia, vídeo, qualquer outro registro, tá? Cena de estupro de vulnerável, ou uma cena que faça apologia a estupro, ou que induza a prática do estupro, né? Ou estupro de vulnerável, tá? Ou então, sem o consentimento da vítima, eu divulgo, eu disponibilizo, eu transmito uma cena de sexo, de nudez ou de pornografia, tá? Pena de 1 a 5 anos. Ou se o fato não constituir um crime mais grave. O parágrafo 1º do 218C traz uma pena aumentada em 1/3, tá? A 2/3, se o crime for praticado pelo agente que mantinha com a vítima uma relação íntima de afeto, casamento, união estável, namoro, não pode ser uma relação casual, ou em caso de quem está divulgando, né, essas cenas contra a vítima, está fazendo com fim de humilhação ou de vingança, que é a chamada pornografia de vingança. Aqui não havia necessidade, nessa parte final, de ter uma relação entre eles. Pode ser alguém com quem eu tive uma relação casual e me filmou nua, me filmou uma cena de sexo nossa e por vingança ou humilhação divulgou, tá? Tem o parágrafo 2º do 218C,
que fala da exclusão de ilicitude nesses casos, tá? Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput com fim de jornalisticamente divulgar, ser uma divulgação cultural acadêmica, né? Ou ainda quando tem a prévia autorização da vítima, se ela for, da pessoa que está envolvida na cena, se ela for maior de 18 anos, tá? Então, essas são as considerações principais que eu tinha para fazer em relação a esses crimes. Vale dizer que às vezes a pessoa registra a cena e depois divulga. Se a pessoa registra a cena e depois divulga, pode configurar o concurso de crimes entre o 216B e o 218C. Vai depender se foi no mesmo momento fático ou não. Se forem momentos fáticos completamente distintos, eu registrei e depois, no momento fático completamente distinto, eu resolvi divulgar essa cena. Pode configurar concurso de crimes. Agora, se eu registrei com o fim já de divulgar, um ato preparatório para divulgação, eu posso aplicar o princípio da consunção e aplicar o tipo penal mais gravoso do 218C. Assim como divulgação, registro e divulgação em tempo real. Posso, pelo princípio da consunção, o 216B ser absorvido no 218C e configurar só o crime do 218C. Tá, pessoal? Muita matéria, né, que envolve essa questão. Eu vou parando por aqui, né? Eu sugiro, né, para o estudo dos crimes contra a dignidade sexual, que vocês fiquem atentos, tá? Principalmente ao banco de teses, aos informativos do STJ, né? Principalmente aquela edição do STJ, Jurisprudência em Teses, que é muito importante, que é a edição número 151 e a edição número 152, que tratam especificamente de crimes contra a dignidade sexual, que tem uma série de teses, são 11 teses, eu acho que em cada edição, como, por exemplo, a tese de que o assédio sexual agora é possível entre professor e aluno, é uma das teses, né? Então, é muito importante acompanhar essa jurisprudência em teses do STJ, edição 151 e edição 152, porque traz uma série de teses envolvendo crimes contra a dignidade sexual. Espero que essa aula tenha trazido informações novas para vocês. Espero vocês na próxima aula do Conectando Penal. Grande abraço, grande beijo, até a próxima.